Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o RBRR11, que é um fundo da RBR Asset, um fundo deles de recebíveis. E o foco principal desse vídeo vai ser trazer as informações, tudo referente ao fundo, mas principalmente como que o fundo vem atuando desde 2018 até agora, referente à estratégia que eles seguem dentro do portfólio do fundo. Então vamos lá. Bom, antes de a gente entrar nas informações aí que a gente vai passar nesse vídeo, eu não estou fazendo, tá pessoal, nenhuma recomendação de compra ou venda e todas as informações da apresentação, elas foram extraídas dos relatórios gerenciais e dos fatos relevantes do fundo. Primeiramente, o patrimônio líquido do fundo hoje é de R$1 bilhão, certo? O valor patrimonial por cota é de R$ 98,73, o preço a mercado se encontra a R$ 100,70, logo a gente tem um certo ágio em relação ao preço ao valor patrimonial de 1,02. Pessoal, a taxa de administração e gestão desse fundo somadas é de 1%, tá? Sobre o patrimônio líquido do fundo, não é sobre o valor de mercado, é sobre o patrimônio líquido. E a taxa de performance é 20% do que exceder o CDI. Então, tudo que excede, todo o resultado ali dentro, o que exceder o CDI, é cobrado 20% de taxa de performance. A principal característica desse fundo é que ele foca em operações high grade. Até a própria gestão ela deixa bem claro isso, né? E o que são essas operações high grade? São operações que têm o risco de crédito do devedor muito baixo, ou seja, o devedor paga as contas em dias e o risco de ele quebrar, de dar calote, é muito baixo. Até nesse gráfico aqui embaixo, a gente consegue observar bem isso, né? O que a gestão quis dizer aqui? Com 91% das operações tem o rating maior ou igual a A. É que quanto mais próximo de A, nesse gráfico aqui que vai de A, B, C e D, quanto mais próximo de A, AAA aqui de 3 As, né? Menor é o risco do devedor quebrar, dessa operação quebrar e, obviamente, quanto mais próximo de D, maior é o risco dessa operação quebrar. Então, aqui dentro, ou melhor, do devedor quebrar também, né? Então, aqui dentro, a gente consegue observar que mais de 90% dessas operações, ou mais especificamente, mais de 91% dessas operações tem o rating maior que A. Então, são operações que o nível de inadimplência, o nível de calote são muito baixas. A gente já viu que a principal característica dele é focar em operações high grade, mas dentro da estratégia, a gente vê que a gestão ela divide em 3 partes. Uma delas é focar em operações, e o próprio fundo estruturar CRIs no mercado e, obviamente, realizar operações que eles veem que são mais seguras e trazer, querendo ou não, o maior percentual do PL do fundo ser alocado nesse tipo de operação e que eles fazem estruturação própria, preferência aí nas originações. Então, eles fazem isso, eles fazem toda essa estruturação de crédito dentro desse portfólio. Então, para ser, na visão deles, mais seguro ainda, né? Então, hoje, 99% dessa estratégia está alocado nesse tipo de segmento. Bom, aqui tem outra aba que é a parte tática. O que seria essa parte tática, né? Seria de giro mais rápido, de ganho de capital, para ter um ganho exponencial maior do que de forma de forma normal, fazendo feijão com o arroz com feijão que o fundo faz. Então, eles querem tentar ter uns ganhos mais exponenciais, digamos que é a pimenta da carteira, né? Para trazer rentabilidades acima do normal. Então, aqui, o que eles focam, né? Em CRIs com carrego abaixo da taxa da carteira, da taxa média da carteira, né? Mas que apresentam aí um bom ganho de capital no médio e curto prazo. E eles também focam em FIIs de CRIs, ou seja, investir em FIIs de outras casas que investem também em CRIs para estar aumentando aí a exposição a essa parte tática da carteira e, consequentemente, tendo algum tipo de ganho relevante no mercado secundário, caso eles vejam a oportunidade de vender esses CRIs que às vezes entregam significativamente mais retorno dentro do portfólio. E a outra parte é a liquidez, que é onde eles vão deixar parte desses recursos que eles têm do patrimônio líquido em liquidez alta para
certas eventuais oportunidades que eles enxerguem no mercado que eles atuam. Nesse próximo slide eu vou passar rapidamente, tá? Mas basicamente aqui nessas informações, o fundo ele comenta, a gestão ela comenta, né, que 82%, então mais de 80% da carteira de CRIs que tem dentro do portfólio são de ancoragem da própria RBR, ou seja, são de estruturação da própria RBR. Eles que montaram, eles que fizeram. Então, pelo know-how que eles têm, eles se sentem mais confortável em fazer esse tipo de operação, sabendo as garantias que vão colocar, a estruturação que vão colocar e, obviamente, as taxas de remuneração que eles têm, trazendo, querendo ou não, vantagem na hora de tu, possivelmente no mercado secundário, tu efetuar a venda, tu negociar. Então, a gestão, ela comenta muito sobre isso, sobre esse tipo de estratégia na hora de fazer esse tipo de estruturação, até porque, como a gente já comentou e comenta novamente, eles querem ter um risco baixíssimo dentro do fundo. Então, vamos lá. Essa é uma parte dentro do slide. Outra questão aqui é os setores que os CRIs das carteiras estão consolidados, estão dentro do patrimônio líquido. Então, a gente consegue ver que quase 50% é laje corporativa, tá? 18% é galpão industrial e 26% são shopping centers. Aí o restante aqui tem mais um percentualzinho aqui de 4% em residencial e o restante aqui são outros. Bom, aqui a parte mais importante para mim, a parte que eu quero chegar para falar para vocês, que é a localização das garantias. 89%, quase 90% fica na região sudeste, mais especificamente em São Paulo, tá? Boa parte está em São Paulo e tudo em regiões de boa localização e bons imóveis. Então, aqui as garantias, mesmo com baixo risco desses CRIs, tá? Ou seja, mesmo que quebre algum CRI, algum devedor ali dentro, existem as garantias. Então, as garantias são bem localizadas, são de boa qualidade, o que traz, querendo ou não, uma segurança a mais também para o CRI, além do próprio devedor, que já tem um nível de inadimplência muito baixo, ou um nível de calote muito baixo. Aqui é muito importante a gente ressaltar, tá, pessoal, nesse próximo slide, a seguinte questão. Aqui a gente traz a indexação histórica da carteira dentro dos indexadores, né? O CDI, GPM, IPCA e pré-fixado. Então, aqui a gente consegue ver que lá em maio de 2021, o fundo, isso é dentro de um ano, tá? Ele tinha 21% das operações em IPCA e agora no mês de abril tem quase 50%, 49%. E eles vêm aumentando isso progressivamente, mês após mês. Enquanto eles diminuíram um pouco o percentual aqui de GPM, né, era 27%, veio para 18%, e CDI eles também deram uma diminuída dentro do portfólio em relação ao patrimônio líquido. Então, o que a gente consegue ver aqui? Que eles diminuíram, lá em maio tinha 46% e baixaram para 26%. E como que se comportou? Basicamente, tá, pessoal, o CDI e o IPCA nesse meio termo. Bom, a taxa Selic, para quem não sabe, é uma taxa que o CDI ele leva em consideração, né? Então, o CDI sempre é levemente abaixo da taxa Selic, por isso que eu coloquei ela aqui nessa apresentação. E o IPCA é a inflação que a gente está acostumado aí a ver. Então, vamos lá. No mês de maio de 2021, a gente tinha 21%. Até dezembro de 2021, a gente tinha 43%. Então, foi no início do mês ali de 2021 que a gente viu o IPCA ele começar a decolar. E por ter sido no início, a gente viu que a gestão começou a se posicionar mais em IPCA para ganhar também com essas altas de correção monetária dentro da carteira, né? E a gente tinha os juros na época de 2%, que chegou, obviamente, no final de 2021 em 9,25%. Então, eles baixaram eles baixaram o percentual que eles tinham em CDI também na carteira por conta desses juros baixos também que eles tinham na época. Então, isso é mais uma questão para a gente comentar, né, e trazer aqui para vocês. E é muito interessante a gente ressaltar que o momento que a gente está atual, agora focando no mês de maio, maio agora especificamente, tá? Que é quando eu estou fazendo aqui o vídeo, estou fazendo em junho, mas a gente tem as informações até maio, que o acumulado de 12 meses,
a Selic está em 12,73% e o IPCA está em 12,13%. Então, por que se deu essa alta aqui de rendimentos, né, pessoal? Que a gente viu que a média aqui, desde que nasceu o fundo, era de 0,69%, e nos últimos 2 meses eles entregaram R$ 1,20 por cota de rendimento. Bom, vamos entrar então nesses detalhes agora já dentro aqui do vídeo, tá? Então, trazendo aqui no DRE para todo mundo ver, basicamente a correção monetária, a gente consegue ver que teve um resultado muito alto dentro dos CRIs, dentro da receita do fundo. Então, R$ 49 milhões de reais foi referente à correção monetária. Em 2018, era 2 milhões, em 2019, 3 milhões, em 2022, 11 milhões. E aqui embaixo a gente consegue ver o percentual da receita em relação à correção monetária. O que a gente está mostrando aqui? Que agora o mês de 2021, que foi o mês exatamente que deu esse impacto aqui o ano de 2021 que deu esse impacto aqui de mais de 10%, mais de 2 dígitos em IPCA, foi onde teve a maior entrega de correção monetária dentro do fundo. Então, está vendo esse resultado aí de R$ 1,20 que está sendo entregue? Mais ou menos 0,60 centavos, um exemplo, né? Metade disso é correção monetária que está sendo devolvida para o investidor referente a essa inflação que a gente está tendo. Esse é um ponto. Outro ponto muito interessante de a gente ver é que lá em 2019, o fundo ele conseguiu 11% dos ganhos aqui, né, referente ao resultado final, de receitas não recorrentes de FIIs, que basicamente são essas receitas aqui que estão aqui, ó. Então, eles conseguiram, dentro da quantidade que eles tinham de PL na época, fazer quase 4 milhões de receitas só referente a vendas de FIIs no mercado secundário. Exatamente porque a gente estava num boom do mercado secundário. O IFIX estava em uma alta bem progressista, né? Então, isso é algo dentro do relatório que a gente consegue analisar também. A gente tem as receitas não recorrentes de CRIs, que é o que eles conseguem girar no mercado secundário de CRIs também, né? Efetuar ganho de capital, e a gente consegue ver que todo ano eles têm alguma receita. Principalmente aqui no ano de 2020, foi onde eles tiraram aí 28% do resultado final, quase 30%, referente à venda de CRIs no mercado secundário. E por que se deu esses 13 milhões, tá? Basicamente porque chegou num patamar a taxa Selic de 2%, né? De 2 dígitos aqui, de 2%, e eles conseguiram efetuar muito ganho de capital, porque as taxas estavam lá embaixo, eles viam que tinha muita gente comprando os CRIs deles a preços maiores do que eles tinham adquirido ou estruturado na época. Então, eles conseguiram efetuar esses ganhos de capital dentro do portfólio. De um modo geral, o fundo ele vem atuando bem dentro, andando em linha aí com o que o mercado vem fazendo, né? No caso, o IPCA subiu, eles vêm alocando mais IPCA na carteira, o CDI ali em 2020 caiu. Eles efetuaram o ganho de capital em 2020, vendendo CRIs aí no mercado secundário, vendo o cenário que eles tinham na época, né? E como que a gente consegue ver hoje a rentabilidade e o dividend yield médio desse fundo? Bom, basicamente o dividend yield médio do fundo nos últimos 12 meses é de 0,97%, enquanto o mercado de FIIs, todo o mercado de FIIs de recebíveis aqui, né, está entregando 1,07% ao mês. Aí aqui tem tudo, FII High Yield, FII High Grade, tem todo tipo de FII aqui dentro. Rentabilidade nos últimos 12 meses. Enquanto a gente viu essa questão aqui do DI médio, né, a rentabilidade dos 12 meses desse fundo foi de 12,7%, enquanto a média do FIIs de recebível foi de 7,5%. Então, o que a gente consegue ver é que esse fundo não sofreu tanto nos últimos 12 meses e conseguiu entregar tanto em relação à valorização de capital, né, mais rendimento, uma rentabilidade maior, na verdade, não posso dizer melhor, mas maior do que o restante dos FIIs de recebíveis.
E aqui a gente traz outras informações referente a resultado desde o IPO, como que o fundo ele tá, né? Então, desde que ele foi lançado lá em 2018, ele já entregou 34,55% de resultado referente a ganho, a rendimentos, mais a oscilação na cota que ele teve, né? E o IPCA nesse mesmo período deu 28,64% e o CDI 23,64%. Então a gente consegue ver que o fundo, sim, ele bateu tanto o IPCA quanto o CDI aí nesse período de 4 anos. E aqui, pessoal, para finalizar, a gente consegue ver que o fundo, desde que foi lançado, considerando os dividendos mais a variação do patrimônio líquido, ele entregou um retorno de 235% do CDI para os investidores. E todas as informações que a gente tinha para falar sobre esse fundo desde que ele foi lançado até agora são essas.